eu vou falar sobre o cristão e o mundo. O que é o mundo? Qual é a relação do cristão e o mundo? Tá ok? Diz assim: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião, como tenho recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Estás livre de mulher? Não procure casamento. Mas, olha o mas, se te casares, com isto não pecas. Se te casares, com isto não pecas. E também, se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústias na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Pastor, o que a Bíblia está falando? Embaralhou aí? Mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. É um texto que aparentemente é difícil. E quando você lê a primeira vez, você não compreende. Mas a Bíblia tem que ser exposta completamente. A nossa fé é de Gênesis e Apocalipse. Amém? Há vários tipos de peregrinos na vida cristã. Eu vou citar aqui, para iniciar, 4 tipos de peregrinos na vida cristã, e talvez a gente vai se encaixar com algum deles. O primeiro tipo de peregrino na vida cristã é o peregrino puro e simples. Aquele cristão que olha para o mundo e enxerga no mundo um mal a ser suportado. Eles estão viajando ao lar celestial e não se preocupam com nada que está ao seu redor. A única preocupação do cristão puro e simples é que ele quer chegar lá no lar celestial. O mundo, para ele, é digno de pena e dele eu tenho que me desviar. O segundo tipo de cristão é o cristão de vida saudável. Aquele cara que trabalha com o suor das suas fontes para ter segurança, desfruta da vida, do tempo, na medida que a Bíblia não proíbe. Acredita que o cristão, sobre a base da graça comum, ou seja, daquilo que Deus faz por toda a humanidade, tem relação com a civilização, é um cristão que participa da reunião do condomínio, não só para não deixar a taxa subir, mas é aquele cristão que participa de todas as ações, na sociedade, na comunidade, é aquele cara que está interagindo com todas as coisas, sem delas beber completamente, porque ele é um cidadão celestial. Existe também aquele tipo de cristão que é aquele peregrino guerreiro, procura vencer o mundo por Cristo e superar o mundo pela fé. O mundo se torna um lugar de conflito e ação vigorosa. Aquele tipo de cristão que está sempre em batalha. E em quarto lugar, existe o tipo de cristão ou de peregrino equilibrado, que é a mistura dos três. A nossa vida cristã, nós temos dificuldade de definir o que é a vida cristã. O Senhor nos converte, nós temos uma experiência de novo nascimento, que transfere-se para a nossa prática, mas a gente começa a ter dificuldade no sentido de ser cristão na vida.
A gente não sabe se refuga tudo ou se refuga parte daquilo que a gente tem. A gente não sabe se coloca os filhos na escola ou cria os filhos dentro de casa. Existe uma teoria do homeschooling. Diante de tantas ideologias, diante de tantas coisas que tentam influenciar os nossos filhos, muitos pais escolhem educar os filhos dentro de casa, tirando os filhos do convívio da sociedade, do convívio da escola, do convívio dos professores, como se os filhos fossem viver melhor se não tivesse esse convívio diante das influências, e os pais, eles adotam os filhos não só como pais, mas como professores também. Tem aqueles que argumentam bem sobre essa postura de formar o caráter do filho nos primeiros anos com influência total cristã dentro de casa, e tem outros que dizem que não, que os nossos filhos precisam ter contato com a cultura, e educação é cultura. Eu, particularmente, sou favorável que os nossos filhos, eles se envolvam com a escola, até mesmo para que eles saibam o que é ser sal e ser luz. Nós nunca conseguiremos entender o que é ser sal ou ser luz se nós não convivermos, não tivermos um tipo de acesso. Eu posso estar sendo generalista no que eu estou falando, mas é basicamente isso que eu entendi dessa corrente de criação do filho dentro de casa. Existe o cristão peregrino equilibrado. O mundo pode, sim, em algum momento, ser evitado. De fato, sim. Existem coisas na vida que precisam ser evitadas. Nem tudo na vida é bom. Nem tudo aquilo que está à sua disposição é algo legal. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E aquilo que te convém, aquilo que te é lícito, mas não te convém, você precisa trabalhar isso bem na sua casa, na sua família. Você que é pai, você que é mãe, precisa ter uma conversa franca com seus filhos, uma conversa franca com a sua casa, no momento do jantar, no momento do almoço, e explicar sobre aquilo que convém ou não convém ao seu lar, à sua família, conforme a orientação das Escrituras Sagradas. O cristão equilibrado é o que eu estou procurando ser. Porque em algum momento da minha vida eu quis derrubar todos os muros que apareceram na minha frente. Isso é normal. Aquela fase da jaula, né? Você está enjaulado e de repente você sai querendo arrebentar tudo, querendo mudar tudo. Eu lembro que quando eu fiz direito também, quando eu entrei no curso do direito, eu achava que seria juiz. No primeiro semestre eu colocava terno e ia para a escola. Com 17 anos de idade, eu colocava um terno e ia para a faculdade, porque eu achava que ia ser juiz. O segundo semestre foi baixando para analista. No terceiro, eu já estava me contentando em futuramente ser um técnico, não que essa escalada seja diminutiva ou que um seja melhor que o outro. Entenda o que eu estou querendo dizer. Que quando eu entrei, eu achava que ia ser o cara, o top. E fui diminuindo. No último semestre, eu digo, o que vier, tá bom. Nem de terno eu andava mais. Não, no último semestre, se eu passar na OAB, já está de bom tamanho. Pelo menos eu não vou ficar envergonhado diante da minha família. Novo, né? Aquela coisa toda. Então, quando a gente entra com aquela visão de querer mudar tudo. Sou o salvador da pátria. Eu lembro que eu estudava Direito Processual Civil, eu achava que ia ser o maior processualista desse Brasil, que ia mudar algumas coisas, que iria vencer todos os argumentos contrários a mim. Assim o cristão também é. Quando ele se converte, ele acha que vai passar com um trator por cima de tudo e vai mudar tudo da noite para o dia. Quando eu tive filho, eu dizia assim para Zé, os nossos filhos vão ser criados assim, sistema ditatorial. Não tem conversa comigo, não. É pau e pedra, pá! Depois, eu fui entendendo que eu precisaria dialogar. Não dialogar no sentido de você abrir mão daquilo que você acredita, daquilo que você pensa, daquilo que você entende ser a verdade.
Mas eu entendi que eu precisava parar e conversar com os meus filhos e ouvir os meus filhos. Eu precisava entender o contexto que eles estão inseridos. E a minha mente foi mudando. O cristão equilibrado, ele tem a certeza que o mundo jaz do maligno. 1 de João 5,19. Por outro lado, ele tem a certeza que Deus ama o mundo e a ele enviou o seu Filho. Não para condená-lo, mas para que o mundo por este fosse salvo. O mundo não significa o mundo inteiro. João 3,16 diz, não se refere ao mundo inteiro, se refere a todo que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, se Deus ama o mundo, em algum momento nós somos proibidos de amar o mundo. 1 de João 2,15. Porque aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tiago 4,14. Aí a pergunta vem. A pergunta que a gente faz é, mas Deus amou o mundo, por que eu tenho que odiar o mundo? A Bíblia se contradiz? Não. O mundo, produto de Deus, arquiteto e construtor, declara de seu Criador a glória. O mundo exala a glória de Deus. Isso é a visão para alguns, mas para outros o mundo é o jardim dos demônios, a província de Satanás. Sim, o Satanás não morreu, ele está vivo. Mas o mundo foi projetado por Deus, não pelo diabo. E em alguns momentos nós vamos ter que odiar esse mundo. Porque pelo fruto do pecado, o mundo é contaminado. Mas em outros momentos, nós vamos ter que ser gratos a Deus por esse mundo criado. Em alguns momentos nós vamos odiar o mundo pelo pecado que acontece neste mundo, mas em outros momentos a gente vai dizer, Senhor, muito obrigado. Porque assim como os céus declaram a sua glória, eu quero te glorificar pela criação. Eu quero te glorificar pelo que tu és, pelo que o Senhor criou. Eu quero ser devoto a ti, porque embora esse mundo aqui não seja o fim da minha vida, mas a pátria celestial, em um lugar infinitamente melhor e mais desejável para a minha vida, neste mundo o Senhor tem cuidado de mim. Neste mundo o Senhor tem me ensinado a ser servo do Senhor. Neste mundo o Senhor tem me ensinado a ser sal e ser luz. Então eu não posso odiar. Eu não posso murmurar contra o Senhor, pedindo que eu saia logo daqui. Porque se eu quero sair logo daqui, eu posso me tornar um ingrato. O termo mundo traz várias conotações. Uma hora a Bíblia fala que eu devo amar, outra hora a Bíblia fala que eu devo odiar. Como é que eu resolvo isso? O que é que eu vou fazer? Eu vou amar ou odiar? A resposta é o equilíbrio. O cristão, ele é, de uma só vez, peregrino e estrangeiro. Eu estou peregrinando aqui, mas não sou daqui. Em outro momento, ele é um trabalhador e guerreiro que aprecia as maravilhas de Deus e usa as maravilhas de Deus para a glória de Deus. Uma hora ele olha para esse mundo com compaixão, com sede de evangelização, de missão. Outra hora ele olha o jornal e diz, meu Deus, que desgosto, que vontade de ir embora, que vontade de subir. A relação do cristão e a vida é uma relação que envolve amor e ódio. Uma hora eu quero ficar aqui porque eu preciso fazer alguma coisa para evangelizar. Pastor, eu preciso fazer alguma coisa para mudar o contexto da minha família. Tem uma hora que você olha para a sua família e você diz assim, cara, eu quero viver.
Eu quero viver para ver as bênçãos de Deus na minha família. Tem hora que você olha para a sua família e diz assim, Senhor, me leva logo. Porque eu não aguento tanta ingratidão. Os pais vivem em ingratidão em relação aos filhos. Os filhos pouco reconhecem seus pais, aquilo que eles fazem. Nós somos ingratos por natureza. Então, é uma relação oscilante. Isso é algo natural, e na Bíblia nós vamos encontrar isso. Isso não é inconstância, isto é a vida. Tem dia que eu digo assim, Senhor, me leva logo. Me puxa logo assim, mas eu não quero morrer de uma morte violenta, eu quero morrer de uma morte morrida. Aquela morte assim, vapt-vupt, morreu. Igual a tia minha, que eu cheguei lá, ela estava com a Bíblia em cima assim, morreu lendo a Bíblia. Ô, morte gostosa, lendo a Bíblia. Mas essa semana, eu senti um sentimento diferente, redundante, né? Eu estava dirigindo um carro, e eu orei, e falei assim, Senhor, eu quero viver muito. Me deu uma sede pela vida. Já sentiu isso? Senhor, eu comecei a falar sozinho no carro. Quem fala sozinho aqui? Quem já fala? Eu falo sozinho sempre. A melhor coisa do mundo é falar sozinho. Não tem uma sensação mais gostosa que você falar para si mesmo, né? E eu comecei a dirigir o carro e comecei a falar, Senhor, eu quero viver muito, porque eu quero ver os meus filhos na tua obra, eu quero ver as consequências da igreja, da faculdade teológica, eu quero ver muitos missionários sendo formados pela FTRB, eu quero ver essa igreja fazendo missão, abrindo novas congregações. Me deu uma sede pela vida que eu falei, Jesus, que glorioso Deus é esse? Eu comecei a glorificar o Senhor. Eu olhei para Deus, eu sei que enquanto o Senhor não me tirar, tem algo a ser cumprido. Então eu quero me alegrar nesta vida, por fazer parte do plano do Senhor e do que o Senhor tem para mim, para minha família, para tudo aquilo que o Senhor está me envolvendo. E um sentimento de alegria, uma compulsão de alegria, que eu tenho convicção que não é alegria deste mundo, só pode ser a alegria do reino de Deus, tomou conta de mim. E eu comecei a falar sozinho outras coisas. Aqueles que querem que eu morra, vão ver eu viver muito tempo. Sabe os seus inimigos imaginários? Os seus inimigos, que a gente fica criando vários inimigos imaginários. Às vezes o cara não é nem teu inimigo, às vezes a pessoa não é nem teu inimiga. Quer o teu bem, mas você coloca como inimigo. Aí eu comecei a pensar, meus inimigos vão ver eu vivendo muito, para a glória de Deus. Eu cheguei em casa, olhei o Otávio, me deu uma sede de ver o Otávio crescendo barbudo. Eu virei para o Otávio e falei assim, meu filho, o sonho que eu tenho é chegar em casa, você barbudo, mas eu quero te dar um abraço e um beijo, mesmo você barbudo. Não, papai, não. Você fica beijando demais, papai. Me deu sede pela vida. Um sentimento de gratidão pela vida. Mas assim como você, de vez em quando eu sinto um desprezo pela vida, quando você liga o Datena, por exemplo. Cara, quando você liga o jornal no Datena, dá vontade de morrer. Você diz, que desgrama é isso? Que inferno é esse que a gente está? Então, querido, nós temos esse sentimento de compaixão e de repente vem um sentimento de desgosto, um sentimento de amor por aquilo que a gente tem como missão, e de repente como um ódio em virtude do que o pecado faz no mundo. O pecado destrói o mundo. O mundo não é ruim. O que é ruim é o pecado que está nele. O que é o mundo? O mundo é uma obra de arte. E uma obra de arte sinfônica. O pecado é que destruiu essa sinfonia. A criação geme. A criação também espera a redenção. Assim como nós esperamos um dia sermos transformados, esperamos um corpo glorioso, porque de fato, o que era uma obra de arte sinfônica foi estragada não por Deus, mas pelo homem. Então o que estraga o mundo é o pecado que em nós habita.
O que estraga o mundo, o que influencia o mundo é um diabo nojento dos infernos, que não é dono do mundo, que não tem um poder sobre o mundo, mas que nele age. Mas o mundo em si não é ruim, é criação de Deus. Algo que você tem que glorificar a Deus todos os dias, quando você vê a chuva caindo. Agora vem a parte ruim, quando a seca está esvaziando os mananciais. Aí é o momento que o crente diz, Senhor, tenha misericórdia. É o momento que o crente se ajoelha e diz, Senhor, manda a chuva. Porque quando tem chuva, dificilmente a gente quer se render diante de Deus, porque já tem chuva. Quando a gente tem muito, a gente corre risco de desprezar. Mas a gente também corre risco de desprezar quando a gente tem pouco. É o que diz Paulo lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao 13. O mundo é uma obra de arte. Deus fez este mundo de beleza para si próprio. O mundo é um reflexo da perfeição de Deus. Então, nunca amaldiçoe o que você vê da obra criada, porque é o reflexo, e nós somos a imagem perfeita. Deus ama esse mundo, sua realidade, mas o pecado é que traz a desarmonia. Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Este mundo que Deus ama e Cristo salva não é mau, mas sofre pelos efeitos do pecado. É isso que a gente tem que entender. Cristo é o Redentor. Veio para nos livrar desse laço, dessa corrupção do pecado que há no mundo. Cristo não nos veio livrar do mundo em si, obra da criação. Porque quando a palavra de Deus fala mundo, você tem que tomar cuidado com os significados da palavra mundo. Talvez você teria que trabalhar com o sistema. O sistema que está nesse cosmo jaz do maligno. Porque o mundo não é do maligno, porque o mundo foi obra, criação de Deus. Mas as ações no mundo, ou seja, o meu pecado, a ação do diabo, são obras iníquas, mas que um dia vai ser aniquilado. Pela nossa ressurreição, não haverá mais pecado. E o aniquilamento do encardido. Esse encardido vai ser também aniquilado. Nós viveremos num novo céu e nova terra. E lá a gente não vai ter mais esses altos e baixos, assim como Paulo disse, miserável homem que sou. Não, lá no céu nós glorificaremos o Senhor completamente. Assim como eu falei nas outras mensagens, a preocupação de Paulo era com a comunidade. Paulo trata aqui da disciplina para preservar a saúde e a paz da igreja, a cruz como a verdade que fundamenta a nossa história, o Espírito Santo como o poder que está por trás de todas as coisas, e o orgulho e dissensão que deve ser destruído das nossas vidas. E no capítulo 7, Paulo trabalha aqui sobre algumas coisas interessantíssimas que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, versículo 29, o texto fala do tempo que se abrevia. O tempo se abrevia. E o interessante nesse texto é que Paulo fala aos não casados. São recomendações, o capítulo 7, do 25 ao 40, são recomendações aos que nunca se casaram. Mas olha só as recomendações que Paulo trata. Paulo não está dizendo que a virgem, com base na premissa do capítulo 7, versículo 1, alguns argumentariam que as virgens não deveriam casar. Não, não é isso que Paulo quer dizer. Olha só o que Paulo quer dizer nesse texto. Primeiro, versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como
se não o fossem. O que é isso, pastor? O que o texto está dizendo? Bom, o matrimônio é algo sagrado. Amém ou não? A fim de restringir a paixão lasciva daqueles que são casados. Não pensando em nada fazer somente pelo prazer físico, mas dando glórias a Deus pelo matrimônio. Eu vou resumir mais ainda. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, o matrimônio não é algo que você faz para que através dele você solte as rédeas da paixão. Gente, isso é profundo. Porque a gente pensa que as rédeas da paixão existem na vida do solteiro. Só que Paulo está querendo dizer que o matrimônio, ele restringe a paixão lasciva daqueles que são casados. Significa dizer que quando eu caso, por isso que ele diz, olha, melhor que não case. Mas se você for casar, cuidado com a paixão lasciva. Porque a gente sempre ouve a história o seguinte, que o solteiro está no inferno. Quando eu era solteiro, o pessoal dizia assim, rapaz, se tu não casar, entendeu como é que é? Eu dizia, amém, eu quero casar, eu quero casar, eu quero casar. Mas a afirmação sobre o casamento era de que o casamento iria livrar você de todas as tentações, e não livra. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, cuidado, porque se você casar, a paixão lasciva pode te destruir. Isso é profundo. É por isso que tem pessoas que dizem o seguinte, quando eu era solteiro eu era mais santo. Depois que casou, não é tão santo quanto era solteiro. Por quê? Porque o casamento, ele deve ser para restringir a paixão lasciva. Mas muitos usam o casamento de forma tão desregrada que o casamento se torna um prazer físico propriamente dito, despertando, através disto, uma paixão lasciva por tudo o que há ao seu redor. Se eu não compreendo o matrimônio como uma dádiva de Deus para glorificar o Senhor, o matrimônio pode ser um tiro no meu pé. Por isso que ele diz, olha, melhor que não case, mas se casar... Não soltar, o que Paulo está dizendo? Olha, você que vai casar, cuidado para você não soltar as rédeas da paixão. E você se enverede a um tipo de mundanismo lascivo. É por isso que quando você casa, com o passar do tempo, as paixões lascivas, elas precisam ser trabalhadas melhores pelo cristão. Porque ele sempre projeta em outra pessoa aquilo que talvez o seu cônjuge pudesse ser. A grama do vizinho sempre é a mais verde. O que Paulo está querendo dizer é que o matrimônio é um antídoto para a incontinência, desde que ele seja usado com temperança. Então, o que para uns pode ser bênção, isso pode se transformar num grande problema. E quando eu falo isso, eu não falo contra o matrimônio. A defesa que a gente faz é a favor do matrimônio. Mas, se o matrimônio não for usado de forma equilibrada, esse matrimônio pode servir como um trampolim para uma paixão lasciva diária em relação a várias coisas nessa vida. Eu não casei simplesmente para ter sexo. E o jovem cristão sofre disso. Ele diz assim, cara, eu vou casar logo para não cair. Aí quando ele casa, ele cai. Já parou para pensar sobre isso? O jovem diz, pastor, eu quero casar para não cair. Daqui um ano, pastor, eu separei. Por quê? Não dei conta. Mas você não casou para não cair? Que troço incoerente, eu caso para não cair, mas... Não, eu casei, não, mas não...
Está vendo como é um tiro, pode ser um tiro no pé, se esse casamento não for para a glória de Deus? Se o outro se tornar para mim somente um objeto sexual, se o meu cônjuge for um objeto sexual para mim, for uma coisa para mim, se o meu cônjuge for coisificado, aquilo que era para ser bênção, um motivo de incontinência, para frear minha incontinência, pode se tornar um motivo para eu cair na lascívia e ser destruído pelo próprio antídoto. O veneno da cobra é o próprio antídoto, usado lá no Instituto Butantan. Não é assim? Vocês vão entender agora. Os casados que vivam de maneira casta, no temor do Senhor. Por isso que o texto diz, olha, e os que casem, vivam como se não fossem casados. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem. Como assim? Como se não fossem? Mas eu sou. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: use o casamento com moderação. Sabe aquela relação de você ter um carro e como se você não tivesse aquele carro? Como eu faço para não cair na arrogância? Ter uma coisa não é um problema. Existe uma deturpação da questão do materialismo. Tem pessoas que lutam contra o materialismo, dizendo para você que o melhor é ser do que ter. Não, eu quero ser, mas se eu tiver, é como se eu não tenha. Se eu tenho uma casa boa, é o que o texto está querendo dizer, né? É como se eu não tenho, é como se aquela casa não existisse para mim. Eu sou casado, mas como não se fosse, no sentido de que o casamento para mim não é motivo de idolatria, de coisificação, de posse, mas é uma forma que eu tenho de glorificar o Senhor, porque nada é nosso, tudo que a gente tem é para o uso da glória de Deus. Como se não as tivessem, todas as coisas que contribuem para o nosso enriquecimento nessa vida, são coisas que podem vir de Deus, mas nós podemos contaminar com mau uso. Você pode ter uma casa boa, um carro bom, um emprego bom, mas use tudo isso como se você não tivesse uma casa boa, um emprego bom e um salário bom, como se nada disso fosse real na acepção do termo. Quantos estão me compreendendo aqui? Eu não posso desconstruir o materialismo como eu desconstruo no sentido de que ter é coisa ruim. Não, ter não é ruim, porque nunca foi. É mentira dizer que ter é ruim. A recomendação bíblica é que eu tenha, mas como se eu não tivesse. Vocês entenderam? E às vezes a gente fica batendo contra o materialismo sem os fundamentos corretos. A pessoa te diz, não cresça na vida profissional, não cresça nos estudos, não cresça, como se isso fosse ruim. Não, isso não é ruim, mas cresça como se você não tivesse crescido. Como se você fosse aquela mesma pessoa que as pessoas te conheceram há 30, 40 anos atrás. As mesmas coisas que podem servir para ser assistenciais, podem nos escravizar. O casamento que pode servir para abençoar as nossas vidas, pode nos escravizar. De qual forma nos escraviza? Quando eu faço mau uso dele. O bem material pode me escravizar. A partir do momento que eu tenho aquele bem, e realmente eu tenho o bem. Mas a partir do momento que eu tenho, e ao mesmo tempo eu não tenho, como se ele não existisse, aquilo não me escraviza.
Muitas pessoas falam assim, não, você não pode subir, você não pode ter posições altas, não. Não pode, desde que você trate aquilo como se não tivesse. Porque as coisas são emprestadas. Tudo que a gente faz aqui é emprestado. Mas o espírito de posse pode nos absolver. Aí vem o versículo 31. E os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O uso das coisas deve ser de forma moderada. Tudo que você deve fazer de forma moderada. E disciplinada, para que tudo que você tem não te atrapalhe na sua jornada. Por que tem pessoas que a vida profissional atrapalha a jornada dela? É porque tudo que ela tem é a vida profissional. Por que às vezes os bens materiais nos atrapalham? Porque tudo que a gente tem são os bens materiais. Eu não sou dono de nada. Você não é dono de nada. Nós não somos donos de nada. E os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. O uso das coisas de forma moderada. Por quê? Porque a aparência deste mundo passa. Não existe nada estável e sólido. Então, eu usufruo daquilo que Deus disponibilizou para a minha vida. Eu aprecio a arte. Eu aprecio algumas coisas da cultura. Eu contemplo aquilo que a inteligência do homem, pela graça de Deus, foi capaz de fazer. Quando eu vou no aeroporto, eu fico olhando aqueles aviões, eu fico, Jesus, como é que esse troço sobe? As perguntas idiotas, né? Como é que um bichão desse tamanho pega voo? Como é que o homem foi capaz de criar tudo isso? Mas eu não posso dizer que a minha vida está resumida a uma contemplação da tecnologia, como se aquilo fosse tudo na minha vida. Que é o que a humanidade faz. A humanidade pega todas as coisas que existem e fazem dessas coisas o seu meio de quê? De subsistência. Como se todas essas coisas fossem tão extraordinárias, como se tudo isso fosse um fim em si mesmo. Aí o que acontece? Eu me perco nessas coisas. Eu me perco na vida. A pessoa se perde na vida não é porque ela tem. Uma pessoa se perde na vida não é porque ela subiu de cargo. Uma pessoa se perde na vida não é porque ela ganha bem. Uma pessoa se perde na vida não é porque ela tem uma posição alta. Uma pessoa se perde na vida é porque ela tem tudo isso. Qual deve ser a minha atitude, a atitude do cristão? Seria muito impróprio evitar tudo. E seria mais próprio glorificar a Deus por tudo o que acontece na minha vida. Se eu sou um comerciante bem-sucedido, eu não posso deixar de glorificar a Deus por conta disso. Se eu sou um empregado, um servo, que cuido bem das coisas do meu Senhor, eu não posso deixar de glorificar a Deus por conta dessas coisas. Há um nível apropriado de amor que os homens têm que ter pelas obras de Deus, sem que esse amor substitua o próprio amor que eu tenho que ter por Deus. Deus te deu um emprego, sim ou não? Quem te deu um emprego? Deus. Ah, mas foi o meu trabalho. Sim, foi o meu trabalho. Mas quem te proporcionou saúde para estudar e trabalhar? Deus. Então, no final das contas, é o Senhor. Eu não posso amar mais aquilo que Ele me dá, em detrimento daquilo que Ele é. Cristo é o cabeça. Coloca tudo ao nosso dispor e regras para todas as coisas. Eu não posso fazer um uso indiscriminado de tudo. Ah, Deus me deu uma mulher, então eu faço dela o que eu quero. Não. Tem regras. Não, Deus me deu, pastor, a oportunidade de ter uma profissão, eu faço dessa profissão o que eu quero. Não!
Cuidado com os extremos. Nós devemos evitar a abstinência com uma licenciosidade. O que é abstinência? Você condena tudo. O que é licenciosidade? Você aceita tudo. Nem condeno tudo e nem aceito tudo. O Evangelho é o equilíbrio na minha história. O mundo material não é mal. O que é mal é o que o pobre pecador faz nesse mundo. Você não pode viver um tipo de negação de que tudo é ruim, porque se você disser que tudo é ruim, você vai estar negando a verdade do Deus que criou todas as coisas. Você tem que entender que tem coisas na vida que precisam ser evitadas. Outras coisas, você precisa glorificar a Deus por todas elas e usar com moderação. O casamento, eu não casei por conta de sexo. Porque se você casou por conta do sexo, a sua esposa não vai te satisfazer. Eu tenho um emprego bom, não é para que dele eu possa simplesmente usá-lo para a minha luxúria. Eu tenho um carro bom, não é para humilhar o meu vizinho. Eu compro uma casa boa, mas não é simplesmente para mostrar para a minha família que eu cresci na vida. Eu quero ter algo melhor, mas não é para provar para ninguém que eu cheguei lá. Tudo que acontece na minha vida tem que ter um motivo. Que o Senhor seja glorificado através disso. Ou seja, eu utilizo o mundo sem dele abusar. É o que o texto está dizendo. E os que se utilizam do mundo, como se dele não usurpassem. Ou como se dele não usassem. Eu utilizo de tudo aquilo que Deus proporcionou para mim. Debaixo do sol. Deus me deu saúde para eu trabalhar. Debaixo do sol, Deus me deu saúde para que eu possa desempenhar, para que eu possa fazer o que eu tenho que fazer nessa vida. Mas nada disso eu vou abusar. Porque se eu abusar de tudo aquilo que está ao meu dispor, aí sim, o pecado que jaz em mim vai transformar o mundo de Deus no mundo de cão. Porque aquilo que era para ser usado para glorificar o Criador, está sendo usado para glorificar você. Aquilo que era para glorificar o Criador, está destruindo a sua vida. É por isso que muitas pessoas dizem, pastor, meu casamento é um inferno. E eu não vejo solução no meu casamento. Tem solução. Desde que o seu casamento não seja um fim em si mesmo. Que ele seja para glorificar o Senhor. Que todo egoísmo seja desfeito da minha vida. Eu não cresci como eu queria ter crescido. Ou eu quero crescer a todo custo. Muitas pessoas chegaram lá, mas abusaram daquilo que Deus entregou. E não foi o diabo que entregou, eu queria que você entendesse isso. Não foi o diabo que te deu saúde. Não foi o diabo que te deu nada. Foi Deus que te proporcionou tudo isso. Mas Deus entrega uma coisa e eu abuso daquilo que Ele me dá. E aquilo começa a ser uma faca apontada contra a minha vida. Eu não posso rejeitar aquela filosofia de que eu não devo tocar em nada. Mas eu também não posso cair na licenciosidade que diz lá em 1 Coríntios 15, 32. Comamos e bebamos porque amanhã nós vamos morrer. Ou seja, enfia o pé na jaca porque amanhã eu vou morrer. Esse é o equilíbrio do Evangelho. Eu não posso cair na filosofia árida lá de Colossenses 2, 20 ao 23. Mas eu não posso cair na licenciosidade de 1 Coríntios 15, 32. Amanhã eu vou morrer mesmo. Então eu vou comer muito tocinho.
O mundo está se acabando, então eu vou me acabar. Está tudo perdido, então eu vou acabar de me perder. Está tudo mal, então eu quero continuar mal. Vou me entregar completamente. Não. Você vai trabalhar, você pode ter entretenimento. O problema não é o entretenimento. O problema não é o trabalho. O problema não é alimentação. O problema não é você se tornar alguém sucedido. O problema não é a procriação de filhos. O problema não é você construir casas. O problema é o que você faz com tudo isso. Isso tudo pode te sufocar. O mundo de Deus tem que ser um objeto de amor e alegria. Um lugar onde você vai ter que se abster de algumas coisas, odiar algumas coisas, mas um lugar que você vai ter que se deliciar e se alegrar diante do Deus. O mundo é um lugar do objeto do amor, do objeto da alegria. Em alguns momentos ele vai se tornar um objeto onde você vai ter que se abster, que você vai ter que negar, que você vai ter que dizer não, que você vai ter que odiar, porque não vai ser aproveitável para você. Esse é o equilíbrio do Evangelho. E os que se utilizam do mundo como se dele não usassem. Por quê? Porque a aparência deste mundo passa. O mais importante para mim e para você, embora nós estejamos aqui, não é este lugar aqui. É a promessa futura de redenção. Então, tudo que eu faço aqui não pode ser um fim em si mesmo. Eu acredito em cura, acredito em milagre. A soberania de Deus é capaz de fazer tudo. Mas no dia que a cura e o milagre se tornar um fim em si mesmo, na sua vida, na sua trajetória, essas coisas vão te sufocar, porque em algum momento Deus não vai fazer segundo a sua vontade aquilo que você quer que Ele faça. Desfrute das coisas, mas como se dela você não fosse dono. Viva a vida. Se alegre com a mulher da tua mocidade. Cante. Se tiver que orar, chame os presbíteros da igreja, ore por alguma pessoa que esteja com alguma enfermidade. Faça tudo o que você tem que fazer nessa vida cristã. Use de todos os recursos necessários. Mas que todos esses recursos não sejam a âncora da sua vida. Que a âncora da sua vida seja somente Jesus Cristo de Nazaré, que a si mesmo se entregou, como ovelha muda, calada, não vindo a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Tudo que você acha que tem, use para a glória de Deus. O pecado que nós cometemos é porque nós temos. Quando você descobrir que você não tem, você deixa de pecar. Mas enquanto você acha que tem, você vai pecar muito, porque o sentimento de posse te leva a não glorificar o Deus da sua vida, aquele Deus que te criou e que te salvou por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Se abstenha do mundo em várias circunstâncias. O próprio texto de Corinto vai dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Crie um tipo de ódio ao pecado. Odeie o pecado. Mas usufrua daquilo que não é pecado para a glória de Deus. Esse é o desafio da vida cristã. Odiar o pecado.
não negociar com o pecado, mas amar aquilo que a Bíblia não diz que é pecado. E usar com sabedoria aquilo que a Bíblia diz que não é pecado para não escandalizar o seu irmão, conforme foi dito semana passada. Zelo, ação comunitária. Nós somos um corpo, nós somos uma comunidade. A nossa fé não é individual, a nossa fé é coletiva. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar também no meu irmão. Porque a crise do desigrejado eu sempre estou tocando no desigrejado. Ninguém paga minhas contas. Eu passei necessidade, ninguém da igreja quis saber. Ninguém me ama, ninguém me quer. Então não tenho que dar satisfação para ninguém. Tem. E a gente luta em dizer que não. E quando a gente está com raiva de alguém, a gente diz, não tem que dar satisfação para ninguém. Aí sempre vem o teu cônjuge e diz, tem sim. Tem sim, não é assim? Porque no casamento, às vezes, uma parte às vezes está mais forte. Vem e te freia. Os teus desejos desenfreados de ficar livre de tudo e de todos, não prestar contas para ninguém. Aí tem hora que essa parte que está forte está mais fraca. Aí vem o outro e diz, opa, rapaz, segura a onda aí, calma aí, está indo demais. Vai com calma aí, João. Vai com calma aí, Maria. Está muito desacelerado. Está liberando demais, calma. Não chuta o pau da barraca não, tá? Rapaz, epa, segura a onda aí. Para que a gente não saia do equilíbrio do Evangelho. Detesto o pecado, eu tenho que detestar o pecado. E que esse ódio tome conta da minha vida em relação ao pecado. Eu tenho que glorificar a Deus por aquilo que não é pecado. E fazer e praticar aquilo que não é pecado com moderação, para que mesmo aquilo que não é pecado não se torne uma faca que nos mate. O uso irrestrito, por exemplo, do álcool, pode te levar a um vício que pode te matar. Cuidado. Não é porque você descobriu a sua liberdade cristã que você vai agora pegar e encher o pote. Não, cuidado, é perigoso. Isso é muito perigoso. Às vezes você descobre a sua liberdade cristã e quer chutar o pau da barraca, e quer sair destruindo tudo, acabando com tudo que vem na sua frente, passando como um trator por cima de todas as coisas. E você esquece que tem uma pessoa, um crente do seu lado que não suporta isso. É um crente que a Bíblia diz em Romanos 14, que é um crente fraco. Cuide da fé do seu irmão. Cuidemos da fé do nosso irmão. Agora tem outro lado também. A outra parte tem que tomar cuidado para não sufocar você, colocando uma série de coisas que a Bíblia não diz que é pecado como pecado. Um tipo de pressão que te coloca na parede e te faz querer entender que jogar bola é pecado. É pecado, porque meu pastor dizia que era pecado. Então esse é um laço demoníaco também. O laço demoníaco é do cristão forte, que diz que não tem que prestar contas para ninguém. Ele atropela todo mundo. Não tem dó de ninguém. Vai para o Facebook e posta lá um dedo de álcool. Tipo assim, ó, sou livre, vocês são tudo boboca. Você está prejudicando a fé do teu irmão. O outro lado é o que oprime você. Rapaz, jogar bola não é pecado. Aí amanhã ele diz, dominó também não é. Daqui a pouco ele vai dizer, tira o teu filho da escola porque cultura é pecado. Educação é pecado. Ele vai te oprimir de tal forma, que ele vai te matar. Então, tanto um quanto o outro precisam ir para o equilíbrio. O equilíbrio é o Evangelho de Jesus Cristo. E cuidado com a licenciosidade, não brinque. Não brinque. Não brinque. O nosso refúgio
não é a bebida, o nosso refúgio é descer com o joelho no chão e clamar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande problema é que se você transformar a bebida no seu refúgio, se você transformar tudo no seu refúgio, se você transformar os seus filhos no seu refúgio, se você transformar o seu casamento como se fosse o seu porto seguro, e não é. O seu porto seguro é Jesus Cristo de Nazaré. O seu porto seguro é Jesus Cristo de Nazaré. Então não queira substituir Jesus por nada. A aflição está grande. Meu querido irmão, se fortaleça na palavra e na oração. Vá para os braços do Senhor. Ele é fortaleza em dia de angústia, socorro bem presente no tempo da tribulação. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. Não se refugie em nada. O pecado está quando eu uso algumas coisas como refúgio. Eu vou para a bebida como refúgio. A bebida não é um deleite com alimento, é um refúgio para esquecer das coisas. Se você usar a bebida dessa forma, você vai estar pecando. Se você usar para o deleite da alimentação, você vai glorificar a Deus através daquilo que você come, aquilo que você bebe. Tudo isso com moderação, com zelo, com cuidado, para que você não caia no vício do alcoolismo, para que você não destrua sua família. Esse é o posicionamento da Ibadel. Se você pensou diferente, pensou errado. Nós acreditamos nas Escrituras, acreditamos numa vida conservadora, acreditamos que tudo deve ser feito com moderação, com parcimônia e para a glória de Deus. Aqui nós temos famílias abençoadas que vão glorificar a Deus através das suas vidas. E tudo que elas vão fazer para a glória de Deus.